Olá galera, tudo tranquilo? Retomei a leitura deste livro aqui, ó, O Mestre Ignorante, do Jacques Rancière. E ele vai tratar nesse livro fantástico a questão dos professores que ele entende como explicadores. E ele diz que os explicadores, na verdade, eles enjaulam os alunos, eles prendem os alunos, dizendo a eles que eles não podem aprender sem explicações. Só se aprende através de explicações, só se aprende tendo um mestre que sabe mais e tendo alguém que sabe menos. E este que sabe menos, por não ter as condições de sozinho aprender, precisa de um mestre explicador. E ele conta uma história que teria acontecido em 1800 e alguma coisa, mas eu vou imaginar acontecendo aqui comigo no Brasil para a gente entender a reflexão. Vamos imaginar que eu vou ensinar português na Alemanha e com certeza eu não sei alemão, mas por algum motivo eu vou ensinar português na Alemanha. Veja que os meus alunos de português, alemães, estão lá à minha espera, mas eu não sei alemão. Como é possível eu ensinar português se eu não sei alemão? Veja que nessa imagem pode-se facilmente imaginar a necessidade que eu tenho de aprender uma língua, que na verdade é a mesma necessidade que o meu aluno alemão tem, aprender uma língua. Na verdade, nós somos iguais, porque tanto eu, professor, quanto o aluno somos absolutamente iguais nesta imagem, porque nós não sabemos uma língua. Portanto, para que eu ensine, eu preciso aprender. Efetivamente, eu preciso aprender uma língua. E esse personagem, que ele chama Jacotot, ele consegue ensinar uma outra língua, ou francês, na verdade, sem saber a língua do país em que ele se encontrava. Ele obtém sucesso e a partir daí ele descobre que pessoas ignorantes, pessoas que não sabem, podem ensinar, ou melhor, devem ensinar, partindo-se do princípio de que nós somos absolutamente iguais em inteligência, sendo, portanto, desnecessário a explicação. Que a minha inteligência não tem por que se imiscuir na inteligência do outro, sob o ponto de vista de que a minha inteligência teria alguma ascendência sobre a inteligência do outro. De nenhuma forma, porque somos absolutamente iguais. Em termos de inteligência, não há mestre e aprendiz. Não existe um explicador e uma pessoa que deve aprender através da explicação. Ele diz que sujeitos iguais, porque ignoram, são sujeitos que vão aprender, porque têm inteligências iguais. Portanto, eu, que nada sei de astrofísica, posso ensinar astrofísica, segundo o Rancière, porque basta eu e a pessoa que está comigo estarmos interessados em aprender astrofísica e possamos discutir esta ciência, possamos ler sobre essa ciência, assistir vídeos sobre essa ciência e ensinando e aprendendo juntos, nós chegaríamos a um conhecimento extremamente avançado sobre astrofísica. Porque os livros de astrofísica já têm inteligência neles. Uma pessoa inteligente colocou no seu livro um assunto que se a sua inteligência conseguiu compreender e aprender, a pessoa que vai abrir o livro também está em igualdade de condições, poderá entender aquela inteligência ali escrita ou transcrita para o livro. Portanto, a explicação é desnecessária. O que é importante?
para aquele que disse professor, aquele que, segundo Rancière, é aquele que vai ensinar, que na verdade nada ensina, ele vai, na verdade, trabalhar com a vontade. Professor é aquele, segundo Rancière, que está ali junto com outros, em pé de igualdade, estabelecendo a liberdade da aprendizagem. É aquele que, através do exemplo, aquele que, através da sua permanência, é aquele que estimula o diálogo, é aquele que estimula a discussão do que se está aprendendo, é aquele que poderá ser chamado, então, de professor. Ele pouco explica, ele apenas trabalha com a vontade das pessoas e sua própria vontade. Porque a explicação significa a preponderância de alguém que sabe sobre alguém que não sabe. Segundo o livro e na imaginação do autor, isso trouxe um horror à época, porque os sábios e os professores se colocaram contra este pedagogo, este pensador, esse filósofo, que dizia que não precisa saber para ensinar. Lembro-me que, como psicopedagogo, aprender a aprender. Desde que tu aprenda a aprender, as explicações, elas deixam de ter um valor extremo para aquele que não aprendeu a aprender. Quer dizer, aquele que não sabe aprender precisa muito da explicação. Aquele que aprendeu a aprender precisa da explicação, mas não em tão alto grau. Então causou um furor à época nessa imaginação do Rancière, e porque a dominação do saber sobre o não saber diluía-se. Não era possível, porque todos podiam aprender, do analfabeto ao alfabetizado, do pobre ao rico. E teve algumas situações militares em que pessoas iam à guerra e aprendiam química, porque precisavam para trabalhar com a pólvora para fazer os mosquetes, e eles aprendiam, porque a necessidade da guerra fazia com que eles se preocupassem com a questão da química ou com a balística. Portanto, os canhoneiros aprendiam balística, aprendiam matemática e aprendiam. Porque se não aprendesse, o tiro não acertaria o alvo. E eles precisavam acertar o alvo. E haviam poucos explicadores no momento de guerra. Existiam pessoas que, por terem a prática, colocavam a pessoa em frente ao canhão e diziam: vamos lá, é assim, 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 vai. E a pessoa tinha que ir e aprendia. Portanto, o que é fantástico nessa literatura, na fala deste filósofo, é a capacidade, a fé na capacidade humana de aprender, na capacidade igual humana de aprender. E a ideia de que a explicação, em demasia, pode estar assumindo o espaço da reflexão, da aprendizagem própria, dos caminhos próprios que o aprendiz pode seguir sozinho. Poderá a ideia do explicador, na verdade, estar usufruindo de um status de opressor, o status de quem sabe, o status de quem dá o caminho. E aí fica a crítica a este modo de pensar. A explicação poderá estar ocupando o espaço da liberdade, da criatividade, poderá estar ocupando o espaço da aprendizagem individual, da aprendizagem que cada um faz por seus meios, por seus caminhos. E talvez a explicação seja menos necessária à medida que a pessoa sente a vontade de aprender isto ou aquilo. Óbvio, como professor, à medida que eu vou falando, vem me surgindo
diversas dificuldades que este modo de pensar traz ao professor. Entretanto, tenho a coragem de dizer que, apesar dessas dificuldades que já me vêm à mente, é extremamente interessante e importante a reflexão sobre o mestre explicador. O mestre que fala tanto, que explica tanto, que não dá espaço para as explicações e falas e liberdades de cada um dos alunos, das alunas que estão à sua mercê na sala de aula. Talvez explicar demais seja a imposição de uma superioridade indevida, porque o professor e o aluno, em termos de inteligência e de racionalidade, são absolutamente iguais. E todos são ignorantes, o professor e o aluno. Depende do ponto de vista. Se o aluno não sabe português, o professor de português não sabe astrofísica. E talvez, ou com certeza, eu, professor de filosofia, não sei tantas coisas que me faz tão ignorante quanto a pessoa que está aprendendo comigo. Apenas eu tenho mais vivência numa área do que a dele. Somos absolutamente, sob o ponto de vista da capacidade de aprendizagem e da racionalidade, absolutamente iguais. Portanto, ao mestre explicador, fica o recado. Cuidado. Um abraço e até a próxima.